Bem-vindos a mais um episódio do GutCast, esse canal que a gente fala tudo sobre microbiota intestinal, nutrição e saúde. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui comigo. Ela é uma pessoa que eu admiro demais, que me inspira demais na minha carreira e, além de tudo, uma grande amiga. É a Rita Castro, nutricionista. E conheci a Rita há 11 anos atrás, mais ou menos, quando a gente estava fazendo o nosso mestrado juntas. E ela estava estudando epigenética e eu estudando microbiota intestinal. E daí, quando que a gente podia imaginar, depois de tantos anos, que hoje em dia a gente ia trabalhar juntas e usando a epigenética e a microbiota nos nossos atendimentos na prática clínica. Para quem não conhece a Rita, que é difícil, mas enfim, se você é novo por aqui, a Rita é uma nutricionista, como eu falei, e nós fazemos atendimentos integrados juntas. Ela faz análise do teste genético e eu faço análise do teste microbiota e juntas a gente monta dieta, monta suplementação e toda a conduta prática e estratégias para os nossos pacientes. Então, Ritinha, bem-vinda! Ai, obrigada! Nossa, tô até emocionada de participar aqui do GutCast. Como a Karina falou, nós nos conhecemos há bastante tempo, a gente nunca podia imaginar que a gente ia trabalhar juntas, unindo epigenética e microbiota, da forma como a gente usa hoje, porque nós éramos cientistas, basicamente, né? Então a gente saiu um pouco daquele mundo, né, muito científico acadêmico, e aos poucos a gente foi aplicando tudo aquilo que a gente estudava, tudo que a gente aprendia na teoria e foi aplicando na prática, e hoje a gente consegue ver o quanto isso faz diferença nos resultados dos nossos pacientes, diferença na nossa prática, né? Com certeza. E a minha primeira pergunta para você, Ritinha, o que te inspirou a estudar epigenética tanto tempo atrás, onde a gente nem sabia muito dessa aplicação da epigenética e era uma ciência que estava logo no início? O que me inspirou, na realidade, assim, caiu, assim, para mim meio que de paraquedas o tema, quando eu sou de Natal. Então, quando eu vim para São Paulo para fazer o mestrado aqui na USP, eu entrei no mesmo laboratório que a Karina participava, e o nosso orientador, ele estava abrindo uma linha de pesquisa nova, e esse tema novo era epigenética. Aqui no Brasil existiam poucos pesquisadores investigando sobre isso, e principalmente essa relação entre a alimentação e os mecanismos epigenéticos. E a proposta dele me pareceu na época muito interessante, porque quando eu vi aquilo, que era uma possibilidade de que os alimentos, os nutrientes, eles têm uma capacidade de modificar a forma como os nossos genes eles se expressam, aquilo abriu um mundo para mim que era, além de pensar que os nutrientes, que a alimentação era apenas para ter calorias, proteína, carboidrato, né, que é contar calorias, dieta disso, dieta para aquilo. E aí, conforme eu fui estudando e vendo que a epigenética ela é uma forma que a gente tem essa conversa dos fatores ambientais com os nossos genes e que a gente consegue modificar, né, que a genética ela não é destino para as doenças, que a gente pode ter essa influência positiva, eu fui me empolgando cada vez mais, encontrando respostas para as questões individuais daqueles pacientes que a gente faz estratégias e não funciona, ou aquela coisa que antes a nutrição era muito clássica de dizer, esse aqui é o padrão perfeito de dieta para todo mundo. E aí, conforme eu fui estudando e vendo que não é bem assim, e a gente vai vendo na prática clínica que o que funciona para um é completamente diferente do que funciona para outro, isso foi me inspirando cada vez mais a aprofundar, estudar mais e entender, procurar mais essas respostas. E a gente vê bem isso na nossa prática clínica, né? Às vezes a gente coloca uma dieta que é dieta cetogênica, mas para aquele paciente não vai funcionar, e isso tem tudo a ver com a epigenética dele, com a genética dele. Isso. Explica um pouquinho para quem ainda tem dúvida sobre o teste genético. A gente tem alguns testes genéticos hoje em dia, que é o que a gente faz na prática clínica, a análise disso. Como que funciona? O que pode ajudar o paciente na busca da saúde dele? Excelente, é uma boa oportunidade para a gente conseguir esclarecer esses mecanismos, né, e a diferença do que é epigenética do que é um teste genético.
O teste genético, a gente avalia a genética mesmo do paciente. Existem algumas variantes genéticas, né? E essas variantes genéticas, elas foram sendo descobertas e detectadas ao longo do avanço das pesquisas científicas. O projeto Genoma Humano, que decodificou o nosso DNA, né, completamente, foi finalizado em 2003. Isso para a ciência é relativamente recente. E essas descobertas das variantes, elas são muito importantes para entender o nosso processo evolutivo até aqui. E geneticamente, essas variantes, que também são chamadas de polimorfismos, a gente herda do pai e da nossa mãe. E isso não muda. Essa é uma característica que a gente herda, né? 50% do pai, 50% da mãe. O que vai mudar é a forma como algumas dessas alterações elas vão se expressar em você. Então, por exemplo, o gene clássico, que é o MTHFR, que influencia no metabolismo da vitamina B9. E aí, para você saber se realmente aquele gene, essa alteração, essa variante que você herdou, seja do seu pai, da sua mãe, se aquilo vai impactar, vai depender do quanto você interage com a vitamina B9, com outras vitaminas do complexo B, com outros contextos relacionados ao impacto da alteração nesse gene. Então, quando a gente identifica uma variante genética, um polimorfismo genético que aquela pessoa herdou, e a gente consegue estabelecer estratégias, seja de suplementação, alimentação, a gente consegue mudar o padrão daquilo que vai ser expresso. O gene, aquela variante, você vai permanecer com ela, tanto que o teste genético você só faz uma vez na vida, porque você vai fazer uma fotografia do seu DNA. E aí, o que a gente vai mudar é a forma como essa alteração ela vai expressar na sua vida, porque os genes e essas variantes, esses polimorfismos, eles são preditores de risco de alguma coisa. Então, tem os genes ligados à obesidade, tem os genes ligados à diabetes, enfim, cada gene com sua função e seu impacto. E isso é muito interessante porque a gente consegue atuar numa prevenção ou até mesmo numa mudança ali da expressão, então silenciando tal gene. E a gente vê nos nossos atendimentos muitos pacientes com problemas gastrointestinais, desconfortos. Eu já até falei de várias situações que levam a isso: intestino irritável, SIBO, síndrome fúngica, e intolerância à histamina e lectina. A gente consegue ter genes que avaliam essas sensibilidades, que têm uma predisposição para ter maior sensibilidade? Perfeito, essa pergunta é excelente, né? Os pacientes ficam muito na dúvida, será que isso é um gene que está me causando? Na realidade, o que acontece? A gente tem alguns genes que são específicos para algumas condições, então, por exemplo, da intolerância à lactose. A gente tem um gene que chama MCM6 ou gene LCT. Eles são genes que, quando alterados, significa que você não consegue produzir, expressar a enzima lactase que vai digerir a lactose geneticamente após a fase adulta, porque a gente consegue digerir a lactose, a não ser que você tenha algum defeito congênito, um pouco mais grave, mas do nosso processo evolutivo de adaptação, nós só estamos ganhando essa capacidade de digerir a lactose na fase adulta mais recente, porque isso veio acontecendo do nosso processo evolutivo dos últimos 10, 7 mil anos para cá. Então, em torno de 75% da população não tem essa atualização do DNA. Eu brinco assim, que é uma atualização de que algumas pessoas ganharam de conseguir digerir a lactose dessa forma, na fase adulta. Então, especificamente para esse, a gente tem... não é diagnóstico, mas é uma forma da gente identificar. Por exemplo, que o gene MCM6, ele regula a expressão da lactase. Então, não significa que você não vai conseguir digerir nada, porque a gente tem a influência das bactérias que podem ajudar nesse processo. Então, dependendo do nível da variante que você tem, você consegue digerir dentro de uma determinada quantidade. O teste genético ele não vai ser para diagnosticar se você tem ou não a intolerância à lactose, mas essa predisposição de você ter ou não. Isso para outras condições, para condições alérgicas, de outras intolerâncias e outras alergias, aí é muito multifatorial, assim, não vai existir um gene que vai estar ligado a essa condição aqui. Ou a cada alimento específico, né? Isso é muito... Tirando do glúten, o glúten a gente tem, né? Genes específicos. A gente tem genes específicos para o risco da doença celíaca, que são a família dos genes
HLA, então eles são genes que estão ligados a essa resposta imunológica para o glúten. Algumas pessoas têm essa hiperreatividade, pode aumentar a predisposição do risco para doença celíaca ou essa forma inadequada de você processar o glúten. Mas existem outros genes também. Então, por exemplo, tem um gene que a gente gosta muito de estudar, eu e a Karina, que é o gene do aril hidrocarbono, AHR, é um receptor. Ele é um receptor que fica lá no intestino e ele é capaz de reconhecer se aquele alimento ou alguns determinados componentes que a gente ingere, se aquilo é maléfico, se ele vai processar aquilo produzindo uma resposta inflamatória para expulsar, ou se a gente vai absorver aquilo, porque é muito isso, né? O nosso corpo, ele precisa saber se aquilo é algo benéfico ou se ele... Se é um perigo, se é um né? perigo, isso é muito parte do nosso processo evolutivo também. E esse receptor, quando ele vem com essas variantes, assim, de uma resposta muito grande, acaba que são pessoas que têm uma sensibilidade maior a várias coisas, né? E isso, não necessariamente ele é a causa, mas se você tem o receptor e aí você tem uma alteração da composição das suas bactérias, você não tem um intestino que está bem fortalecido, então dificilmente é um gene isolado que vai ser a causa. Ele tem um peso ali na expressão daquilo que está acontecendo, mas ele sozinho, dificilmente ele é a única causa. Quando a gente quer buscar mais a causa que está acontecendo no momento, a gente acaba pedindo aqueles testes de alergia mediada por IgG, que daí ele vai dar um parâmetro da causa de qual alimento está causando maior sensibilidade naquele momento. O teste genético, ele vai te dar sua predisposição para ter essas sensibilidades, mas não qual alimento está causando exatamente. É engraçado essa história da lactose. Eu tenho uma homozigose, ou seja, herdei o defeito da minha mãe e do meu pai para lactose, mas eu consigo tolerar até então poucas quantidades de lactose. Eu tento evitar para não ficar inflamando meu intestino, mas provavelmente as minhas bactérias fazem esse processo, né? Isso é muito importante de saber, porque algumas pessoas falam assim, mas eu nunca senti nada. Agora, é claro, se você fizesse um uso mais crônico, ou uso do leite mesmo, porque, por exemplo, você consome ali dos derivados, um queijo que um pouco menos teor de mais lactose, curado, né? Curado, e não sente nenhum sintoma porque você também cuida bem do seu intestino. E aí tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu nunca tive nada e de repente desenvolvi. Não é de repente, estava ali, seu corpo estava conseguindo tolerar por alguma razão, mas algo aconteceu que desequilibrou e a partir de determinado momento ele passa a não tolerar mais, né? Então existe muito isso também. A gente tem alguns alimentos que são mais comuns de dar alergias, né? Quais são eles? Tem estudos muito interessantes, né, que em torno de 90% das reações alérgicas e de sensibilidade estão ligadas ao consumo, por exemplo, de ovos. Alguns alimentos marinhos, né, peixes principalmente, crustáceos, algumas castanhas, as castanhas, grãos também, eles costumam dar bastante essas reações de sensibilidade. Esses alimentos potencialmente mais alergênicos, cada um vai ter a sua especificidade, cada pessoa ela vai ter ali sua tendência para suas reações. Então, por isso que a gente fala desses alimentos que são potencialmente alergênicos. Se você tem tendências a reações mais alérgicas, a gente sempre segura para não fazer o consumo diário. Não fazer o consumo diário de ovos, não fazer o consumo diário de grãos. Não é que, dependendo do nível que você tá, não é consumir nunca, mas para evitar com que você tenha isso, porque você desenvolva, né? Que se desenvolva, exato. É você fazer o consumo mais consciente disso, porque é exatamente isso que a gente estava falando. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu comia esse alimento todos os dias e não tinha nada. Agora eu como e passo mal. Então, muitas vezes é isso, eu consumo crônico ali todos os dias, em grande quantidade, isso chega um determinado momento que o seu sistema imunológico está mais susceptível e aí começa a reagir. Lembrando que isso tem muito a ver também com as questões intestinais, com a integridade da sua barreira intestinal, com o equilíbrio das bactérias, porque se você está naquele processo de permeabilidade intestinal, essas alergias vão ficar mais possíveis de acontecer, né? Agora vou fazer uma pergunta que pedem demais, e a gente vê demais isso na prática clínica, comentar um pouco sobre a intolerância à histamina e lectina, que a gente vê muito isso na prática clínica, tem uns sintomas bem característicos, explica um pouquinho pra gente. Excelente. Primeiro assim, vamos diferenciar os dois.
A histamina, ela é uma substância produzida por células do nosso sistema imune, ela é uma substância também de defesa, ela é uma forma de sinalizar para o corpo que tem alguma coisa errada ali, e aí para recrutar outras células do sistema imune para dizer, olha, aqui tem um problema e eu preciso atuar. E ela é responsável por aquelas reações do nosso sistema imune mais comum, de sentir, de ficar vermelho, de esquentar a região, de coriza. Espirros, né? Então, todas essas reações alérgicas é ela que sinaliza. O grande problema é quando isso é produzido excessivamente. Quando a gente, ou seja, estimulando excessivamente através ou de alimentos que contenham histamina, ou alimentos que estimulem a produção de histamina, porque o seu corpo está reconhecendo aquilo como um agente agressor. Então são coisas diferentes. E tem bactérias também que são produtoras de histamina. E aí o grande problema é, algumas pessoas, elas têm uma capacidade lenta de degradar a histamina. Então, a histamina, ela é produzida e rapidamente ela deve ser degradada depois que ela executou a função dela. Algumas pessoas têm esse processo mais lento. Aí são as pessoas que vão sofrer mais com as reações alérgicas, porque elas vão acumular mais e vão ser muito mais sensíveis a isso. E a histamina, ela é considerada também um neurotransmissor excitatório para o sistema nervoso central, que é isso, significa que ela vai estimular demais e ela tem um efeito, quando em excesso, de aumentar a ansiedade. Então, por isso que uma coisa está meio que ligada à outra. Quando você está ansioso, você produz mais histamina, e se mais histamina, você começa a reagir mais aos alimentos, e aí, naquela situação que você está ali de estresse, de ansiedade, acaba sendo um gatilho para você sentir esses desconfortos. Por isso que há algumas situações de estresse que o paciente percebe mais, né, essas reações histamínicas. Então já está estressado, já está com mais histamina, daí consome, se é o seu caso de degradar mais lento, daí vai dar a sensibilidade, né? Exato. E aí tem o das lectinas. As lectinas, elas são substâncias que estão presentes nos grãos. Então os grãos, eles têm uma série que a gente chama de fatores antinutricionais, e a lectina, ela entra nessa categoria. O que é isso? São substâncias que interferem em absorção de nutrientes, são substâncias que vão também estimular o nosso sistema imunológico. Então, alguns grãos, a gente tem formas de minimizar as lectinas dentro do alimento, deixando eles de molho, fazendo... também colocando eles em meio ácido, né, no limão ou no vinagre, isso ameniza, mas dependendo da sua sensibilidade, mesmo que seja um pouquinho da exposição, pode causar algumas reações também mais alergênicas. Então, por isso que para as pessoas, principalmente as pessoas com doenças autoimunes, a gente segura muito os alimentos, tanto ricos em histamina, como também ricos em lectina. Por quê? Porque são pessoas que já têm o sistema imune muito ativados. E aí, qualquer coisinha mais ativa mais, e se a pessoa já está inflamada, ela vai ficar mais inflamada. Então, por isso que a gente segura bem os grãos em alguns casos de pacientes. E nesse caso, se tem tanto a condição de histamina ou de lectina, qual que é a conduta, que estratégias a gente pode oferecer para o paciente? Perfeito. Inicialmente as pessoas acham que é sempre nunca mais comer, tirar e nunca mais comer. Todo mundo acha que é isso, mas não é. Primeiro a gente tem que avaliar como a pessoa está. Se ela está extremamente reativa, extremamente inflamada, a gente sim retira por um tempo. É o mesmo raciocínio quando a gente faz a estratégia Low FODMAP. A gente retira por um tempo. Enquanto isso, a gente prepara essa pessoa, prepara esse organismo para, quando ela for consumir, ela conseguir reagir bem àquilo. Então a gente prepara o sistema imune dela, repara o intestino, repara todo o sistema digestivo. Normalmente a gente faz essa exclusão por um mês também, tá? Então, tanto dos alimentos que são ricos em histamina, como também consumir os alimentos mais frescos. Quanto mais tempo você deixa o alimento na geladeira, mais bactérias produtoras de histamina vão proliferar ali e mais histamina vai ter. Então, o ideal é também consumir os alimentos mais frescos. Os alimentos fermentados também, então a gente segura um pouco no kefir, com kombucha, nessa fase, que são alimentos que também potencialmente produzem mais histamina. E depois disso, depois que a gente repara tudo isso, né, desse tempo de exclusão e a pessoa passa a ficar pronta, preparada, a gente vai reintroduzindo gradativamente. E acompanhando sempre os sinais e sintomas delas.
A quercetina é um suplemento que a gente pode colocar nessa estratégia também, né? Conta um pouquinho do papel dela com a histamina. Sim, uma das coisas que a gente faz nesse período de exclusão é colocar os alimentos e estratégias que são antihistamínicas. A quercetina é uma das principais moléculas que tem essa ação antihistamínica. A quercetina é um dos antioxidantes mais incríveis que a gente tem na natureza. Ela é muito interessante para as pessoas realmente que têm esse processo alérgico já de base, principalmente quando elas têm um sistema imune ali ativo para isso, para as reações alérgicas, pacientes asmáticos, os pacientes com dermatite atópica ou qualquer outro tipo de reação alérgica muito mais intensa. A quercetina ela vai muito bem. Então a gente tem doses variadas, depende de cada caso. A gente pode usar 200 miligramas 2 vezes ao dia, até 500 miligramas 2 vezes ao dia. Isso vai depender de outras condições genéticas também envolvidas. Tem pessoas que dosagens altas de quercetina não vão bem, em termos de alguns outros sintomas que podem atrapalhar. Mas a faixa de dosagem é essa, entre 200 até 500 miligramas, mais do que uma vez ao dia. E a gente acaba utilizando essa estratégia nessa primeira fase, junto com a retirada dos alimentos, e depois a gente vai vendo como o paciente reage com a reintrodução, né? Tudo fazendo com calma e sempre modulando a microbiota intestinal para que ele consiga receber de volta esses alimentos. Tem uma pergunta que muitos seguidores do Instagram, ou até mesmo os nossos pacientes falam, é que assim, eu tirei, vou dar o exemplo do glúten, eu tirei o glúten e daí depois que eu reintroduzi que eu fiquei com sintoma. Então, será que a causa dos sintomas foi a retirada? Essa pergunta é muito comum e assim, é um engano achar que é isso. Na realidade, ele já estava te causando problemas há muito tempo. Só era uma bomba relógio ali, prestes a despertar. O que realmente acontece é isso. O corpo ele vai criando, a gente chama um fenótipo tolerogênico, né? Quando a gente vai se expondo a alguns alimentos. Então, em determinado momento, você tem ali um fenótipo tolerogênico que aquilo ali você está consumindo, ou você não está percebendo os sintomas, muitas vezes é isso, a pessoa não percebe que ela está tendo dores de cabeça, ela não percebe que o cabelo dela começou a cair mais, ela não percebe que depois que ela come o glúten ela ficou mais sonolenta, que o desempenho mental dela não tá legal, e que o humor dela começou a variar. Então, alguns sintomas a pessoa não percebe. Se não é sintoma gastrointestinal que a pessoa percebe na hora, não é tipo FODMAP, você comeu e já vai sentir, né? Exato. Então, por isso que as pessoas acham, não, mas eu sempre comi e nunca tive nada. É um engano achar que é isso. E aí, depois que você tira isso e vai sentindo os benefícios, você sentiu que melhorou sua retenção de líquido, sua mente tá melhor, sua pele ficou melhor, várias coisas foram ficando melhores. E aí, quando você volta a consumir, é óbvio que aquele fenótipo tolerogênico que você forçou o seu corpo a ter, ele já não tá mais preparado para aquilo, porque ele realmente fica muito melhor sem. Então, não é que você desenvolveu por ter excluído. Por ter excluído. Então, isso, na verdade, se você tem condições para digerir genética e intestinal, você não vai ter sintomas. Se você apresentou esses desconfortos, é porque você já tinha problema com esses alimentos e não sabia. Você fala muito sobre a metilação. A gente sabe que é um processo importante aí para todas as reações do nosso corpo, inclusive para as questões de sensibilidade. Então, eu queria que você explicasse um pouco para os ouvintes aqui que não estão acostumados com esse termo, o que é metilação e como a gente pode arrumar esse ciclo da metilação no nosso paciente. Perfeito. A metilação é uma das reações mais importantes do nosso corpo. Se a gente não tem uma organização dessa reação no nosso corpo, muita coisa vai mal. Porque o que é uma metilação? É uma transferência de um grupo metil, que é um carbono com 3 hidrogênios, de uma molécula para outra. Isso é a reação da metilação. E essa reação, ela acontece, essa transferência dessa substância, ela acontece para equilibrar várias coisas no nosso organismo, seja para eliminar toxinas, para produzir moléculas antioxidantes, para produzir neurotransmissores como dopamina, serotonina, melatonina. Ela é importante para, inclusive, degradar a histamina. O processo de degradação da histamina, ela depende do processo de metilação. Então, várias reações dependem dela. E quando essa reação ela tem algum problema, né, e a maioria das pessoas acabam desenvolvendo
problemas nela, porque para ela ficar perfeita, é um equilíbrio muito grande entre as vitaminas do complexo B, como eu falei, da B9, da B12, B6 e vários outros componentes que regem o equilíbrio dessa reação. Então, por isso, a metilação no DNA é o mecanismo epigenético mais importante para o controle da expressão dos genes. Então, pensar no equilíbrio da metilação, ela é, antes de tudo, quando a gente vai pensar no paciente, a primeira coisa que a gente faz na nossa prática é corrigir o processo de metilação. Porque sem antes disso, a gente vai só fazendo estratégia atrás estratégia e não vai corrigir exatamente a causa. A gente tem um gene famoso, né, que avalia, aliás, tem mais do que um, mas um dos mais importantes é o MTHFR, que a gente avalia que ele está associado à vitamina B9, e também é uma das questões, né, se a pessoa não consegue ter esses níveis de B9 legais no organismo, seja por esse polimorfismo, também vai atrapalhar essas questões de sensibilidade, né? E tem um ponto super importante que na nutrição, principalmente quem é leigo precisa ficar muito atento, é a forma como você vai encontrar alguns componentes dentro dos suplementos. Isso. Então, ficou muito conhecido que vitamina B9 é ácido fólico, só que ácido fólico é a forma artificial da vitamina B9 e é a forma mais prejudicial da vitamina B9. Então, quem tem alteração no MTHFR e quem precisa corrigir a metilação, a gente precisa da vitamina B9, não na forma de ácido fólico, que essa forma ela é pior. A gente suplementa a vitamina B9 na forma de metilfolato. Do mesmo jeito, também para a vitamina B12, né? Que na maioria dos suplementos você vai encontrar na forma de cianocobalamina, que é a pior forma. Então, uma coisa super importante, por isso que tantos ouvintes que são leigos procurem pesquisar as formas das vitaminas, dos minerais, que isso é fundamental para você avaliar se aquele produto é de boa qualidade. E procurar uma orientação profissional que tem essa informação para você. Porque não é assim, compre um polivitamínico e você vai, compra essa vitamina aqui do complexo B. Às vezes você pode até piorar a sua condição tomando na forma errada para você. Isso. Né? Por isso que a gente gosta muito de trabalhar com os testes, tanto o genético quanto da microbiota, porque cada vez mais a gente vê que a nutrição é personalizada. Então, o que funciona para um indivíduo não vai funcionar para outro. E quando a gente tem essas informações, cada vez mais detalhes, a estratégia ela fica muito mais assertiva para o seu caso, né? Então isso é muito legal. E quais são, você que é uma expert em chás, não podia deixar de perguntar sobre os chás, então eu queria saber quais são os chás que são melhores para a microbiota e que tem esse potencial digestivo e de melhora dos sintomas. Legal, excelente. Cada chá ele vai ter assim, depende do seu objetivo. Então, por exemplo, se você quer pensar em corrigir a permeabilidade intestinal, corrigir o processo digestivo, a gente pensa no licorice. Licorice, eu já falei dele aqui, por aqui. Se a gente quer pensar na diminuição da distensão abdominal, daquela sensação de estufamento pós-refeições, a gente coloca os chás que são mais carminativos. O que é isso? São chás que diminuem essa produção excessiva de gases. O chá de hortelã vai muito bem para isso. Então, depende um pouco do que você quer. Se você quer, por exemplo, melhorar o padrão da sua microbiota, tem estudos muito interessantes com o chá de rooibos. E o chá preto, né? O chá que é o chá fermentado, só atenção que ele também tem um pouco mais de cafeína, se a cafeína para você for uma questão, mas ele é muito interessante também para melhorar todo esse padrão também da composição da microbiota. E a Rita falou uma coisa aqui da questão da cafeína. No teste genético, a gente também consegue avaliar como que você metaboliza a cafeína, se você é um metabolizador lento ou rápido de cafeína, e também como ela vai afetar nos seus níveis de outros neurotransmissores. Por exemplo, se você tem muita dopamina e você ficar um pouco mais ansioso, o quanto a cafeína pode impactar nisso, né? Exatamente, e ela pode também piorar os sintomas intestinais, pode ser um gatilho também, porque mais ansiedade também ele vai causar, pior também vai ser seus sintomas. Sempre me perguntam da cafeína, mas ela não é FODMAP, o café não é FODMAP, eu posso tomar? Só que o excesso de cafeína, se você for uma dessas condições que eu falei, vai te deixar mais ansioso, mais agitado, pode prejudicar seu sono, mesmo tomando lá de manhã, né? Isso, que as pessoas falam, não, mas eu tomo de manhã, não atrapalha meu sono em nada. Atrapalha, dependendo da pessoa, atrapalha. Exato. E também na mucosa intestinal, como eu já comentei em alguns episódios por aqui.
E Rita, para começar a finalizar a nossa conversa, a gente sabe que essa parte bioquímica é muito importante, a gente faz com a gente, né? A gente usa ativos de acordo com o nosso teste genético, alimentação, mas também se não tiver um equilíbrio emocional e uma busca espiritual, a gente, por experiência própria com os nossos pacientes, a gente sabe que o paciente não consegue ter uma saúde, sim, né? O que a gente chama de saúde. Qual que é a sua dica para equilibrar tudo isso? É muito interessante, né? Porque nós somos seres completos, né? Nós não estamos tão separados do que é o físico, o mental e espiritual. Então, às vezes, você tá ali numa busca de querer corrigir um problema que você, nossa, mas eu tô fazendo tudo, né? Às vezes tem outras coisas além disso, do que é esse fazer tudo. Então esse equilíbrio do corpo, mente e espírito, ele é fundamental que você consiga avaliar também, porque não são coisas separadas. Então a minha dica é buscar esse conhecimento, e essa forma da gente buscar esse conhecimento, assim, a dica maior é você olhar para dentro. E esse olhar, assim, que você vai se conhecer através de uma técnica de meditação, através de você se observar mais, você se colocar num papel de observador de você mesmo, que é uma coisa que eu estimulo muito, para que as pessoas elas tenham essa capacidade de se auto-observar, porque quanto mais você se observa, fica mais fácil de você entender as suas questões. Então, um processo meditativo ajuda muito. Quanto mais a pessoa medita, mais ela se conhece, e quanto mais ela se observa, melhor fica, inclusive de nós profissionais, a gente conseguir ajudar, porque às vezes a pessoa fala e a gente não consegue alcançar aquilo, porque ela não consegue passar pra gente a informação da forma que deve ser, do que aonde a gente tem que atuar efetivamente, né? Tem muita gente que terceiriza a saúde, né? Então coloca ali pro profissional ou pro outro, você tem que me fazer ficar bem, enquanto que é um processo seu também. O profissional, acho que ele tá para orientar qual é o melhor caminho, mas não para resolver isso, tem que partir muito do paciente, a gente tem que ser os gerentes da nossa saúde, né? Exatamente. E coisas que a Rita faz muito, eu também, são rituais, assim, no sentido de criar uma rotina para você, ter seu momento, então seja para dormir, para acordar, então colocar isso na rotina também ajuda bastante, né? Isso, você estar ali no momento presente, né? Quando eu mostro meus rituais ou as coisas que eu faço, os rituais, eles colocam a gente nesse estado de presença ali, você não tá fazendo as coisas no automático. Você não tá tomando um chá que acordou, pois a água lá tomou, né? Não, você tá ali, primeiro agradecendo aquele momento, entrando em conexão com a substância que você vai ingerir, respirando, então ficando muito ali no momento presente e pondo uma intenção, né? Exato. Então, a intenção é uma das coisas principais. A intenção é o que você principal. quer ali naquele momento da sua refeição, aquilo que você vai colocar para dentro do seu corpo, né? Os benefícios que aquilo vai ter. Então, quando você passa a ter essa conexão com o alimento, com o chá, com a bebida, enfim, isso muda a forma como você lida, e até as outras coisas que você sente que não vai te fazer bem, você naturalmente você vai começar a excluir aquilo. Não vai ser uma coisa que você tá difícil, né? Tá restringindo, nossa, não, porque eu não posso. Não, é porque você naturalmente vai conseguir chegar nesse ponto de dizer assim, não, isso aqui não me faz bem, isso aqui não me deixa bem, eu não vou fazer isso. Eu nem quero comer, isso, né? Exatamente. Então, essa é a dica. E por último, se você pudesse resolver um problema mundial, qual você resolveria? Uau, nossa! Se tivesse um superpoder, ela tem vários, gente, mas aqui vamos extrapolar. Eu, assim, uma das coisas que eu acho que é mais que uma ferramenta poderosa que muda a minha vida, eu acho que eu observo a mudança na vida das pessoas, é o conhecimento. Então, acho que se eu pudesse mudar uma coisa no mundo, seria essa consciência das pessoas em busca de conhecimento, tanto de se conhecer, como conhecer as coisas do universo, no sentido de do que a gente veio fazer aqui, qual é esse nosso processo evolutivo que a gente está aqui também, né? Então, tem todo um propósito das coisas. E pra gente entender, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue ir muito além.
Seja na nossa vida, na nossa saúde, seja na nossa vida profissional, e isso muda muito, assim. Então, fazer com que todas as pessoas elas tenham essa consciência de que o conhecimento é algo fundamental, ela é muito importante, assim, para isso. E por isso que muitas coisas da minha vida, eu acho que meio que intuitivamente, eu já desde criança eu já brincava de ser professora, já gostava disso, de colocar os aluninhos para dar aula. Na faculdade, eu entrei na faculdade, eu já estava na minha cabeça que eu queria dar aula. E hoje tudo que eu faço, além de atender, tem essas outras coisas, né? De escrever livro, de fazer cursos, e agora tem o Clube da Rita, que estimula com que as pessoas leigas, principalmente, elas tenham esse processo de se conhecer. E aí ela não terceiriza a saúde dela para outras pessoas, né? E isso faz com que ela tenha menos problemas, né? Então isso é muito importante. É muito lindo isso que você falou e muito de acordo com a sua carreira, né? Com tudo que você faz, por isso que é sempre brilhante. Obrigada. Obrigada. Ai, amei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio, que foi maravilhoso. E vejo vocês no próximo.